Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 14/5, vamos falar um pouco mais sobre provérbios, né? Continuando, buscando entendimento, né? Sobre os códigos, né? As sabedorias escritas em provérbios, né? Para que a gente consiga agregar aí em nossa vida, trazer para a realidade, né? O que foi escrito há mais de 3.000 anos por Salomão, né? O rei Salomão. E Provérbios é o livro da sabedoria, né? É o livro que mais contém o ensinamento sobre, né, as sabedorias aí, as existentes na Bíblia. Então, rei Salomão foi um homem muito sábio, foi o homem mais rico, né, da terra. Então, para que a gente possa entender um pouco mais como ele conseguiu chegar, né, ter esse êxito de governar, né, e ter toda essa estrutura mental, né, são os códigos, os drivers e a conexão que ele fazia com Deus. Então Salomão, né, é uma pessoa que temos que nos espelhar nele, né? Ele sempre humildemente buscava por conhecimento, sabedoria, discernimento, né, em suas preces, em suas conversas com Deus. E em Provérbios 14, a sabedoria ensina aí sobre o temor do Senhor, né? O valor da sabedoria. Iniciando, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba sua casa. Né? A sabedoria aí edifica o nosso lar. Essa verdade não se aplica somente às mulheres, né? Um homem sábio também edifica o seu lar e o insensato o destrói. Porque para manter um lar aí, né, em harmonia e glorificado a Deus, é necessário aí que a família tenha, né, constantemente busque por sabedorias. 14:2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza, né, a retidão. O desprezar que o texto, né, se refere pode ocorrer de forma inconsciente na vida de alguém, mas não é menos prejudicial, né, por isso. Toda vez que alguém se desvia do caminho de Deus, está escolhendo a sua vontade própria, né, antes da de Deus. Então, quem segue caminhos enganosos o despreza. Né? 3. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Né? Acho que não precisa nem explicar muito aí, né? Que o cuidar aí, né, com as palavras é fundamental na caminhada cristã. 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Não adianta ter um celeiro limpo, né, se você não tiver bois no celeiro. Né? É preferível que tenha um celeiro sujo, mas com produtividade. É onde traz a prosperidade. 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Olha aí, né? A testemunha sincera não engana. Então, assim, né? Não havendo né, sinceridade, aí a testemunha sincera ela não engana. Então, se você não for sincero, né, às vezes consigo mesmo, você está se auto-enganando. Então pense, né, reflita um pouco mais o que você pensa de você mesmo, o que você busca para você mesmo, para que você também não fique se auto-enganando. Né? O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Né? Então, assim, se a sabedoria ela não habita na insensatez. Né? A sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Né? Há muitas pessoas cultas que são tolas, né?
enquanto pessoas que nunca entraram em uma universidade são extremamente sábias. Aí são os códigos aí, né, de provérbios que a gente tem que, às vezes, reler várias vezes, que cada vez que você busca entendimento, você tem uma compreensão e uma complementação do que você já entendeu. Provérbios 7, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Aí, o 8, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, né, o bom senso e a tolice. Né? O prudente é aquele que busca entender, né, o seu próprio caminho. E isso é feito à luz da palavra de Deus, né, pela iluminação do Espírito Santo. 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Né? Quem zomba do pecado, de uma certa forma, é louco. Né? Os retos são aqueles que reconhecem os seus pecados. Então, os confessam e os abandonam. Né? A partir do momento que você reconhece os seus pecados e você confessa eles, né, você tem um entendimento, um discernimento, você consegue abandoná-lo, né, você consegue ressignificar e deixar isso para trás e buscar a retidão daqui para frente. Né. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. A vida nem sempre é fácil. Essas palavras, né, elas se referem ao íntimo do coração. Salomão está consciente das emoções, né, e responsabilidades compartilhadas. Porém, existe uma profundidade na amargura e alegria, né, que só é conhecida internamente e individualmente. Então, por isso, né, que cada coração conhece a sua própria amargura. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Não construa, né, a sua casa na areia. Então, assim, uma casa pode ser, né, extremamente bonita, atraente, mas se não for construída, se ela não for edificada numa base sólida, né, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade irá levá-la. Né? Então, busque aí, busque construir, né, a sabedoria com base sólida e com base na retidão divina. Há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Às vezes você acha que você está no caminho certo, mas quando chega num certo ponto, uma certa altura desse trajeto, você acaba identificando, né, que o caminho que foi buscado, que foi trilhado, não era o mais correto. Então, tem tempo para tudo, para que você possa, né, dar meia volta e buscar aí o caminho certo, né, as bases da Bíblia. Isso é sabedoria, né? Isso é um código maravilhoso que você consegue, a partir, né, dos seus erros, você identificando, você consegue dar, né, um novo destino à sua vida, abrindo mão daquele velho caminho. Né? Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. É uma frase, né, que, dependendo do momento que você esteja, você pode estar sorrindo externamente, mas internamente você pode estar com seu coração partido, né? Algo estar te amargurando internamente. Então isso temos que ter, né, essa consciência, trazer esse doce e esse amargo, né? Essa alegria doce e esse amargor, para que possamos, né, tirar algum benefício
em sabedoria, em conhecimento, né, para que às vezes não passemos, né, ou não tenhamos novamente as mesmas ações para ter esse amargor novamente na vida, né? A partir do momento que identificamos esta situação, é mais fácil de trilhar, né, o caminho da retidão aí, na luz divina. Mesmo mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza, né? É o que acabamos de falar. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado, né? Colhemos o que plantamos. Então, quem semeia maldade, colhe maldade. O infiel de coração não só colhe o mal, mas o que semeou, né? Mas faz aí uma abundante colheita a ponto de fartar-se. Ele semeia apenas vento, mas a sua colheita é tempestade, né? O mal que ele cultivou no coração irá encurralar a sua vida por todos os lados. Então, né, veja o que você semeia, qual é o tipo de semente a qual você vai plantar em solo fértil, né? Solo fértil, entenda-se como o coração e a mente, né? São solos férteis, as quais podem germinar uma semente e dar muitos frutos, mas também, né, pode trazer muitas tristezas. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa, né? A prudência, a sabedoria te traz um entendimento do qual caminho trilhar, né? O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcia é odiado. Olha aí, olha a sabedoria, né? Porque quem faz tolice, quem é irritado, geralmente taca os pés pelas mãos, né? Acaba tendo atitudes as quais não deveria ter, né? Se você tem sabedoria, entendimento, clareza, você não deixa se ofender por qualquer coisa. Então, assim, você tem um escudo protetor, né, um filtro onde o que chega bate e acaba morrendo por ali, né? Então, ele não te atinge. Isso não te traz um mal, né? Não te traz uma angústia. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Está no versículo 18, né? É o valor aí do conhecimento. O conhecimento é o melhor tesouro que podemos acumular, né? Os bens se dissipam, mas o conhecimento permanece. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Valores invertidos, né? Então, vemos aí que os relacionamentos cada dia mais estão se tornando aí, né, utilitaristas, né? Se você tem algo interessante para me dar, então sim, eu busco ter, né, uma proximidade maior contigo. Então, aí está, né, utilitaristas, né? São os utilitaristas. Você só busca alguém pela utilidade que ele pode te oferecer. Então, isso temos que ter um filtro também, né? Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Olha aí, né, o que diz Provérbios 14, 21. Né? Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, né,
é o que acabamos de falar, né? Se você tem um filtro, se você busca isso, veja, né? Veja quem chega até você e veja em quem você se aproxima também. Se você tem, né, esse pensamento, se você tem essa busca, e às vezes é inconsciente, né? Inconsciente. Você está se aproximando de alguém porque você quer ter algum benefício, né? Ou quando você menos percebe, você vê que tem alguém se aproximando de você, sendo interessante para depois ser interesseiro, né? Buscando aí algum benefício seu. Não é certo que se não é certo que se perdem os que são os que só pensam no mal, né? Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e felicidade. Exatamente, é certo, né? Os que só pensam no mal irão se perder, com certeza. Isso é, isso é mais que certo. Mas os que planejam o bem encontram o amor e fidelidade, né? Fidelidade, felicidade, né? Bondade. O que você faz, né? Você tenha certeza que você irá receber. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Você tem que ter ação, né? Não adianta só falar, estudar, buscar conhecimento e não praticar, né? Quando você busca conhecimento e você não transborda, você não passa para os outros esse conhecimento, você não executa, não coloca em ação, isso traz, né? Isso não te traz adianto, né? Não vai te levar a algum lugar, não vai adiantar nada. Então, assim, represar conhecimento hoje em dia, né, com toda essa ferramenta que temos em mãos, pode ter certeza que é um atraso de vida. Por quê? Porque o conhecimento só em si, ele não serve para nada, né? Se você não colocar em prática, se você não executar aquele conhecimento que você obteve, aquela informação, aquela instrução, né, ele não vai servir para nada. Você só ter o conhecimento não te traz proveito algum. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez, né? Esse foi o 24. 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aqui se faz, né? Aqui vai se pagar. Se você é testemunha e fala a verdade, você está salvando vidas, sim, né? Você está tendo aí aumentando o seu score divino, né? Vamos falar assim. Mas a testemunha falsa, ela é enganosa, então assim, né? Ela não terá benefício. Ela acha que está se eximindo de ter, né? Ou de estar tendo proveito, mas a conta vai chegar. O termo, o temor do Senhor é a fonte de vida, né? E afasta das armadilhas da morte. Então, temer ao Senhor é fonte divina, né? É algo que temos que buscar, né? Temos aqui dois ditados acerca do temor do Senhor, né? Gerando fortaleza, segurança e vida, né? A confiança deve estar arraigada firmemente na certeza da vida que vem a partir do temor ao Senhor. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Aqui começam os primeiros de muitos provérbios, né, acerca do rei. É provável que eles reflitam a própria experiência aí de Salomão, né? Então, o rei Salomão. O homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus.
né? Cuidado aí com os desfavorecidos, né? Um dos atributos de Deus é a justiça, né? Ele é justo e em todo o que faz e abomina aí a injustiça, né? Então, quem oprime pobres por ser ele fraco, sem vez e sem voz, está agindo contra si mesmo. Cristão, como tem um dever, né, com os pobres, né? Quem é cristão, quem busca, você tem que ter esse dever, né, com os menos favorecidos. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Então, assim, em tempos de calamidade, né, os ímpios caem todos, mas os justos, ele tem certeza, né, do seu reinado. Então, se a morte o levar, ele sabe que o seu papel aqui foi cumprido e que ele vai, né, junto para um nível superior, junto ao Pai. Né? A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Falando ainda um pouco mais aí, né, do 32, que é em tempos de calamidade, né, a confiança, né, é que nem eu falei, quando você sabe do seu propósito, né, quando você tem clarificado, né, o seu propósito de vida e a confiança, né, com a justiça, a confiança com o justo, até na hora de sua morte, não pode ser aí, né, você não vai se abater, você manterá firme e a âncora do justo, né, está firmada numa rocha que nunca será abalada, né, é uma rocha que nunca será abalada, então assim, mantém-se de pé a qualquer tempestade. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Trinta e cinco, né, o último versículo de Provérbios 14. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então, assim, né, a recompensa da prudência. O sucesso e o fracasso, né, dos nossos relacionamentos depende muito de quem somos. Né? Muitas das vezes aí, né, somos um exemplo aí de que somos o que colhemos, né? Na verdade, você acaba plantando e colhendo, né? E você, no meio dessa plantação e dessa colheita, você tem o fortalecimento, né? Você tem o cultivo. Então, devemos honrar aí, né, as autoridades que estão sobre nossa vida. Isso significa, né, que elas devem ser tratadas aí com amor e respeito. Né? É o cultivo. Porém, nunca devemos, né, nos silenciar diante dos atos errados de quem nos cerca, né? Ou fechar os olhos aí para as falhas, né? Então, assim, busque, né, a retidão e busque também trazer essa retidão a quem está falhando, quem está se desviando do caminho. Esse é o objetivo do servo. Né? Hoje, dia 14/5, né, dia das mães, domingo, quero também desejar um feliz dia das mães a todas as mães, né, a todas as mulheres que irão nos assistir. Né? Desejo muita paz, muita alegria, muita sabedoria. Né? E a mulher, ela é o fruto, né? É o fruto divino, ela é a potência né, da semente. Ela consegue trazer, né, multiplicar. Então, né, agradeço a minha mãe por me dar a oportunidade de estar aqui, né, vivendo, né, sou a semente dela e que ela, né, que a gente já também, né, já tenho a minha semente plantada,
a minha filha, e trilhando nos caminhos, né? Trilhando nos caminhos divinos, aí a gente vai buscando aí fortalecer, né? Para que sejamos aí agraciados, né? No conhecimento divino. Um grande abraço a todos, feliz Dia das Mães, que Deus possa nos iluminar nesta semana que está se iniciando e que possamos aí buscar a sabedoria, né, nas palavras divinas e nos estudos aí de Provérbios. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.